E uma informação de interesse de todos sobre o Uber. O que muda para motoristas de Uber após a justiça determinar a contratação dos motoristas? Claro que isso é uma decisão ainda em primeira instância, em piso, ainda tem outros recursos, e o Uber, com certeza, a empresa vai fazer os recursos. Mas, entretanto, é interessante nós comentarmos sobre isso, não apenas você que é motorista, que também é importante, claro, é mais ainda, mas para você que é usuário. E para você também que é consumidor fora dessa cadeia e você não usa o Uber, mas também não é motorista, mas para você também vai alcançar muitas coisas se essa decisão judicial ainda prevalecer, porque vai encarecer algumas coisas, vai ter mais pessoas fora do trabalho e outras situações que envolvem toda a sociedade. É uma decisão que não apenas as pessoas envolvidas, mas que absorve toda a sociedade, com certeza. Eu quero que você veja comigo. Eu sou o Ronan Botelho, sou advogado, faço leituras reativas da BBC News Brasil e outros meios de comunicação que trazem matérias relevantes para todos. Eu faço, como eu disse, leitura reativa, ou seja, é a leitura na íntegra da entrevista, da informação, do artigo científico e também um pitaco muito leve como advogado que sou e entendo bastante sobre essa área, principalmente a área do trabalho. O que muda para motorista de Uber após justiça determinar a contratação? Mas como eu disse, pode ser para o Brasil todo as consequências, mas para os motoristas e para os usuários depois, mas para todos, todo cidadão tem que ficar atento sobre isso. 15 de setembro de 2023, a 1h39, ou seja, para mim aqui é 20 minutos. É novinho o artigo. Enquanto o governo federal discute com empresas e associações propostas para estabelecer regras para a relação entre motoristas e entregadores e os aplicativos, uma decisão judicial da Justiça aumentou a urgência sobre o tema. A Uber foi condenada a pagar uma indenização de R$1 bilhão e a contratar formalmente os motoristas ligados ao aplicativo, segundo decisão do juiz de trabalho Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. Como eu disse, aí não é uma decisão de piso do juiz de primeiro grau, digamos assim, melhor dizendo, com todo respeito, respeita-se todos os juízes, todas as decisões, qualquer pessoa do judiciário, qualquer pessoa, ser humano mesmo. Mas ainda o que eu quero dizer é que ainda cabe alguns recursos, e lá no STF a coisa já foi decidida de outra forma. Então a Justiça do Trabalho se excedeu um pouco neste montante, R$1 bilhão. Talvez essa alegoria faça com que ninguém leve tanto a sério, mas é necessário, porque, como disse no começo do artigo, as questões estão sendo discutidas no Congresso. Todo mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo está sendo discutido os aplicativos, a forma de contratação, as leis trabalhistas e tudo mais, as formas, os gargalos que eles estão encontrando para fazer. Claro que isso é importante para a economia, que gera emprego, gera tudo. Então é por isso que precisa ser um pouco mais melhor decidido. Não mais decidido não, mas precisa ser melhor decidido para que nenhuma parte saia perdendo. Claro que todo mundo vai ter que ceder um pouco, mas nesse meio termo é preciso ter atenção. Então, o juiz considerou que a empresa se omitiu em relação à obrigação de cumprir a legislação do trabalho. Mas aí que diz, o artigo 3º, do 2º, 4º, ali, o comecinho da CLT, da Convenção da Consolidação das Leis Trabalhistas, diz que há necessidade de algumas coisas para ter uma relação de emprego, e o motorista de Uber ele faz o tempo que quiser, ele não é controlado o seu trabalho, então talvez neste ponto a liberdade de trabalhar seja melhor do que ser contratado. Olha só, presta atenção, abre aspas, a sonegação de direitos mínimos, a desproteção social e a ser deixado à margem foram atitudes tomadas pela ré Uber de forma proposital, ou seja, ela agiu dolosamente de modo de se relacionar com seus motoristas, diz a decisão. O processo de autoria do Ministério Público do Trabalho, após denúncia da Associação de Motoristas Autônomos de Aplicativos, AMAA. O juiz determina que 90% do valor estabelecido para os danos morais coletivos vá para o Fundo de Amparo aos Trabalhadores, o FAT, e 10% para, abre aspas, a Associação de Motoristas para Aplicativos que tenham registro migratório e constituição social regular em cotas iguais e de tantas quantas forem encontradas pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil. Fecha. A perspectiva, no entanto, é que não haja mudanças para os motoristas neste momento. O Uber informou que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados.
A empresa argumenta que há insegurança jurídica e que a decisão foi oposta ao que ocorreu em julgamentos de ações do mesmo teor propostas pelo Ministério Público do Trabalho contra outras plataformas. Abre aspas. A decisão representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo, em julgamentos realizados desde 2017, além de outros tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, diz a empresa em nota encaminhada à BBC News do Brasil. A Uber argumenta ainda que não há legislação no país que regulamente o modelo de trabalho intermediado por plataformas. Em decisão durante recente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu um processo que tramita na Justiça do Trabalho que reconhecia o vínculo de emprego de um motorista com a plataforma. Isso eu acabei de dizer. Em uma análise preliminar em julho, o ministro considerou que a decisão do tribunal destoava da jurisprudência do Supremo no sentido de permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego. Ponto. Motoristas de Uber é empregado autônomo. A discussão sobre os motoristas de Uber e os outros profissionais que trabalham por meio de plataformas como motoboys que fazem serviços de entrega, são empregados ou autônomos tem sido recorrente em tribunais e governos de todo o mundo. O tema desafia a legislação existente em diversos países porque não tem se encaixado exatamente nas configurações tradicionais de trabalho empregado ou autônomo. Os trabalhadores que atuam por meio de aplicativos têm tanto características de uma categoria como de outra. Eles estão na chamada zona cinzenta, explica o economista Leandro Rangel, pesquisador do IPEA, com foco em trabalho e previdência, que analisou com mais de 15 países se enquadra em relação entre motoristas e empresas. Abre aspas. Você consegue observar as características de relação de subordinação, de emprego e características de trabalho independente, diz Rangel. Olha, é híbrido, né? Entre o que seria características de uma forma clássica de relação de emprego, o pesquisador destaca que esses motoristas estão subordinados a um algoritmo das empresas que gerencia e avalia o trabalho. Ao mesmo tempo, ele aponta que a característica marcante de trabalho independente nesse modelo é a flexibilidade. Abre aspas. Ninguém obriga o entregador ou o motorista a estarem logados em determinado horário e determinado local. Abre aspas novamente. Então você tem, ao mesmo tempo, um trabalho subordinado ao algoritmo, cujo trabalho é gerenciado e avaliado por ele, mas, ao mesmo tempo, ele pode desligar o aplicativo e fazer outra coisa no momento que quiser. Tanto é por isso que muita gente que usa esses aplicativos, ele tem outro emprego. Ele tem uma carteira assinada em um determinado momento e faz isso como um bico, praticamente. Apesar de que isso é emprego para muita gente, mas muita gente mesmo. Muita gente boa, muita gente determinada, que trabalha 12, 14 horas todos os dias nessas empresas de aplicativo. Isso é a nossa gratidão pelo trabalho. Por isso é atenção e respeito a todas as partes nesse momento, para não prejudicar ambas. E continuando a leitura. Embora essa dinâmica seja observada em outros tipos de serviços prestados por meio de aplicativos, mas os motoristas e entregadores são mais visíveis. A face mais visível desse modelo aponta Rangel. No Reino Unido, em uma decisão que ficou conhecida mundialmente, a Suprema Corte decidiu em 2021 que os motoristas eram trabalhadores, categoria profissional do Reino Unido que faz com que tenham direito ao salário mínimo, férias e aposentadoria. Na Califórnia, nos Estados Unidos, chegou a ser realizado um plebiscito sobre o tema, no qual os eleitores decidiram que os motoristas de Uber e da Lyft não deveriam ser considerados funcionários. No Brasil, há hoje um grupo de trabalho composto por integrantes do Ministério Público do Trabalho, e representantes das empresas e dos trabalhadores dos setores que busca elaborar uma proposta para regulamentar as atividades executadas por meio das plataformas. Isso é bom, mas não pode também demorar demais. As negociações prosseguem. Segundo informaram a reportagem, associações de motoristas e motoboys e a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Ambobitec, que representa empresas do setor. A expectativa é que se segue uma proposta a ser encaminhada ao Congresso com regras para jornadas, remuneração e proteção social dos trabalhadores. Legal. É isso, uma mão lava a outra. As duas mãos se apertando, ninguém pode perder. É a tecnologia, é o trabalho das pessoas, então tem que ceder, todo mundo tem que ceder um pouco. Após assumir o comando do Ministério do Trabalho, o ministro Luiz Marinho disse que daria prioridade à regulação das relações de trabalho mediadas por aplicativos e plataformas, considerando especialmente questões relativas à saúde, segurança e proteção social. Isso será feito, segundo ele, abre aspas,
para assegurar padrões civilizados de utilização dessas novas ferramentas. Boa, melhor do que extinguir. Algumas pessoas querem extinguir ou fazer serviços de plataforma assim, públicos. Não existe. No início do ano, ele disse que pretendia apresentar uma proposta de regulação do trabalho por aplicativo no primeiro semestre, e o que não aconteceu. O tema foi mencionado também no plano de governo de hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O documento mencionava que sua gestão revogará o que chamou marcos regressivos da legislação trabalhista e dizia que o governo pretendia propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social e todas as formas de ocupação de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores em home office mediados por aplicativos e plataformas. Um dos problemas apontados por especialistas em decorrência da ausência de regras sobre a contribuição previdenciária dos trabalhadores do setor é que eles não estão protegidos em caso de acidente ou de doenças que exijam um afastamento do trabalho. Também não recebem salário maternidade e não deixam pensão por morte para dependentes. O que eles podem? É só você procurar o INSS e fazer um cadastro também. Você, ao invés da empresa descontar de você faz o pagamento normal lá. Pode ser tanto o público, o INSS, também pode fazer um privado. Então também não é assim as coisas, né? A reportagem da BBC News Brasil mostrou que apenas um a cada 4, 23% dos entregadores e motoristas autônomos paga contribuição ao INSS. Eu estava falando agora. Segundo o estudo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ou seja, outros 77%, além de não terem seu tempo de trabalho contado para a aposentadoria, eles são desprotegidos, mas isso basta fazer como os 23% fazem, que é contribuir automaticamente. Você contribui com o INSS ou você faz também com o privado. Você vai no seu banco privado e você faz uma previdência, uma aposentadoria privada. Isso acontece também, claro. Mas também não estou dizendo que isso é o gatilho para deixar a Deus dará sem regulamentação. Eu sou favorável à regulamentação. É preciso regulamentar porque é o mundo todo que está em debate essas coisas. Então, todas as partes precisam abrir um pouco a mão e depois apertar as mãos para todo mundo trabalhar, todo mundo ganhar um pouco, sem nenhuma parte ser desprotegida e sem nenhuma parte ser muito protegida. É assim que funciona. Eu espero que isso tenha esclarecido alguns pontos. Um forte abraço a todos.